Bom, que o Verstappen ganhou mais uma corrida você já sabe, né? Mas dessa vez quem deu o show lá em Silverstone foi a McLaren. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no JetBrack. Fala meu povo, beleza? E aí, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um episódio aqui do JetBrack para a gente falar de tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, lá no circuito de Silverstone, onde tudo começou lá na Fórmula 1 no 13 de maio de 1950. A primeira corrida da história da Fórmula 1 foi lá em Silverstone, no mesmo autódromo até hoje. É a casa do automobilismo britânico. Tivemos um recorde de público nesse fim de semana lá em Silverstone. Tivemos 480 mil pessoas comparecendo ao autódromo britânico nesse fim de semana para prestigiar, né, a principal categoria do automobilismo mundial. E tivemos então uma corrida interessante, com uma parte estratégica muito legal, muito interessante de se acompanhar, mas que tivemos uma equipe que brilhou, né, nesse fim de semana, que foi a McLaren. Foi incrível ver a McLaren de volta às primeiras posições, né, do grid. Falando então da corrida agora propriamente dita, nós tivemos então o Lando Norris logo na largada ultrapassando o Max Verstappen para tomar a ponta da corrida logo nas primeiras voltas, para delírio, né, da torcida britânica que estava lotando o autódromo lá em Silverstone. Todo mundo ficou feliz da vida ao ver o Norris liderando, né, a corrida, mas o sonho durou pouco, né? Com 5 voltas o Verstappen já conseguiu retomar a liderança e aí não perdeu mais. Ele se manteve na primeira posição até o fim da prova. Mas do segundo lugar para baixo, do Norris para baixo, a gente teve muita disputa. A primeira parte da corrida, a primeira metade, ela foi bem parada. Isso porque as equipes e os pilotos eles estavam utilizando aquela primeira parte da corrida para gerenciar muito os seus pneus, cuidar bem deles para que eles não se desgastassem tão rápido. A pista de Silverstone ela é tradicionalmente conhecida por ser uma pista que maltrata muito os pneus. O traçado de Silverstone, né, por ter aquelas curvas muito rápidas em que elas despendem muita energia nos pneus, isso faz com que a Pirelli tenha que levar para a pista britânica a sua gama de pneus mais dura, só que esperava-se para o fim de semana temperaturas um pouco mais altas. A gente teve isso na sexta-feira, né, a temperatura de pista e ambiente estava bem mais alta, só que ao longo do fim de semana a temperatura acabou baixando um pouco. A chuva, né, que veio no sábado e até ameaçou também nesse domingo, então a temperatura de pista estava bem mais baixa. E isso acabou assim, facilitando o desgaste dos pneus. O caso mais emblemático foi o do George Russell, que foi, né, dos pilotos ali que estavam no top 10, foi o único piloto que largou com um pneu macio. E ele conseguiu rodar no mesmo ritmo que todos os pilotos que estavam ainda de pneus médios. Ele inclusive se beneficiou disso na parte final da prova, ele colocou o pneu médio já na sua primeira e única parada, porque a ideia das equipes era minimizar ao máximo e evitar qualquer possibilidade de fazer 2 paradas nesta corrida. A previsão inicial da Pirelli é que seria uma prova para 2 paradas. Como a temperatura estava menor, as equipes e os pilotos conseguiram administrar mais o ritmo e aí sim fizeram só uma parada. Por tudo isso, então a primeira metade da corrida ela foi bem monótona, foi bem parada. Só que também os pilotos que conseguiram estender, né, ao máximo a sua janela com o pneu médio e até mesmo o pneu macio, começaram a fazer as suas trocas de pneus, quando então veio o safety car, graças ao incidente que aconteceu com o carro do Kevin Magnussen. O carro do dinamarquês acabou pegando fogo, teve um problema de motor e acabou gerando o safety car. Isso fez com que todo mundo fosse para os pits para fazer as suas trocas de pneus. Quem se prejudicou foi o Oscar Piastri, porque estava na terceira posição, só que ele parou um pouquinho antes do safety car
ele acabou perdendo a sua posição para o Lewis Hamilton, que foi o grande beneficiado, né, dessa intervenção do safety car. Ele que tinha largado lá na 7ª posição, ganhou 4 posições com todas essas trocas de pneus e ficou ali na 3ª posição. Do safety car em diante, aí sim, a gente teve uma corrida muito mais animada, com muitas disputas por ultrapassagens. A gente teve uma disputa muito bonita do Hamilton contra o Norris na briga pela 2ª posição. Tivemos também disputas por posições entre lá mais um pouco mais para a parte de baixo do pelotão, com o Albon, com o Leclerc, Alonso, o Sainz. Tivemos brigas bem interessantes já mais na parte final da corrida, mas realmente o grande protagonista dessa corrida foi essa estratégia dos pneus para que as equipes conseguissem maximizar, né, a sua estratégia e fazer só uma parada nos boxes. E lá na frente o Verstappen passeou, né, lá em Silverstone, fez uma prova bem tranquila. Ele administrou também os seus pneus para não precisar fazer 2 paradas. Ele até ficou um pouquinho preocupado de que talvez ele pudesse ser alvo de algum undercut, alguma coisa do gênero, porque a distância, né, dele para o Norris não foi tão longa ao longo da prova. Se manteve ali, acho que a distância máxima que ele conseguiu abrir do Norris foi no máximo 8, 9 segundos. Então, assim, foi uma vitória tranquila do Verstappen, mas não foi com a facilidade, com a distância que ele conseguiu, por exemplo, na Áustria, né, em que ele venceu ali com mais de 20 segundos. Ele teve até aquela gordura, né, para poder parar no box, trocar pneu e fazer a volta mais rápida. Dessa vez foi uma distância um pouquinho menor, talvez sinal aí de que as equipes estejam um pouquinho mais próximas da Red Bull, mas não é nenhuma garantia disso. Mas venceu com autoridade mais uma vez, a 6ª vitória consecutiva do Verstappen na Fórmula 1. A equipe Red Bull agora tem 11 vitórias consecutivas na categoria, igual a um recorde da McLaren, que conseguiu fazer também esse feito. Mas quem brilhou de verdade foi a McLaren, né? Muito legal ver a equipe de volta, né, às primeiras posições. A equipe que até, inclusive, até trouxe uma pintura diferente, né, para essa corrida. Eles que relembraram os tempos de McLaren prateada, né, que foi ali do final dos anos 90 até a primeira metade dos anos 2010. Foi uma pintura bem diferentona, né, porque também misturou com o laranja já atual da McLaren. Ficou um negócio meio esquisito, mas o importante é que a equipe mandou super bem nesse fim de semana. A McLaren que trouxe um pacotão de atualizações para a corrida, né, na Inglaterra. Já tinha feito um pacote com o Lando Norris na corrida anterior e lá na Áustria. Agora trouxe também para o Piastri e aí juntou todos os esforços para fazer o carro melhorar, e melhorou muito, né? Era um desempenho surpreendente da equipe inglesa. Não se esperava ver a McLaren tão forte nesse fim de semana e lutou, quase fez a pole position com o Norris. Ficou ali, né, com P2, P3 com o Lando e o Oscar Piastri. O Piastri que quase consegue um pódio na sua temporada de estreia da Fórmula 1. Ele acabou prejudicado, né, pelo safety car bem na hora que ele tinha acabado de trocar seus pneus, mas um P4 para ele muito importante, fundamental, né, para dar um ânimo também para a temporada dele. Acho que um desempenho muito bom da McLaren. É muito legal ver, né, uma equipe tão tradicional, tão vencedora na Fórmula 1, que passou por momentos tão difíceis nos últimos anos, conseguir dar a volta por cima, conseguir trabalhar. E mesmo esse ano, né, que foi um ano complicado também, porque a equipe ela já lançou, né, o MCL 60 admitindo que tinha errado na sua ideia de desenvolvimento, e passou aí a temporada inteira trabalhando em atualizações, e agora parece que achou o sweet spot, né, que os ingleses chamam, né, que é aquele ponto onde o carro está no seu pico de desenvolvimento. E é muito legal ver o carro então da McLaren brigando por novas posições. Deve incomodar mais uma vez as grandes, né, dessa temporada, e comprova também uma tese que eu já venho levantando ao longo desse ano, que tirando o Verstappen,
esse pelotão da Fórmula 1 está muito embolado, muito embolado. As distâncias estão muito curtas e a gente consegue ver que a cada corrida sempre tem uma equipe que se destaca mais e pretende ser a competidora para a Red Bull, né, / Verstappen. Na corrida passada na Áustria foi a Ferrari que mostrou um bom desempenho, dessa vez foi a McLaren. Espera-se que na próxima corrida a Aston Martin volte a ser a grande concorrente da Red Bull. Isso mostra o equilíbrio que a Fórmula 1 tem do Verstappen para baixo, né? E a gente fica pensando, né, como é que seria a Fórmula 1 nesse ano se a Red Bull tivesse um pouquinho mais abaixo, e aí a gente teria então uma briga sensacional pelas primeiras posições. Ia ser uma temporada típica daquelas de tirar o chapéu, assim, tipo meio 2012, assim, em que várias equipes conseguiram vencer corridas, lutar por pódios. Ia ser uma temporada muito legal se não fosse esse domínio absurdo que o Verstappen tem colocado sobre a concorrência na Fórmula 1. Vamos então para a classificação final da corrida, com os 10 primeiros colocados. Verstappen então, mais uma vitória para ele, com o Lando Norris na segunda posição e o Lewis Hamilton na terceira posição. Uma festa britânica, né? Lá em Silverstone, a torcida inglesa foi à loucura com os dois grandes britânicos, pilotos britânicos, lá no pódio. O Oscar Piastri na quarta posição, um excelente resultado para a McLaren, que toma a quinta posição da Alpine, inclusive, no Mundial de Construtores. Nós tivemos então na quinta posição o George Russell, que fez uma estratégia um pouquinho diferente, né? Ele largou de pneus macios e poderia subir um pouquinho mais no pelotão, porque ele estava de pneu médio no segundo stint, mas acabou ficando só em P5. O Sérgio Pérez ficou na sexta posição, ele que também fez uma corrida de recuperação, porque de novo ele foi eliminado antes do Q3. Já a quinta corrida seguida que o Pérez fica fora do top 10 no qualifying. Situação complicadíssima para o Pérez. A sorte dele é que o Alonso, que ficou na sétima posição, já vem algumas corridas já com um desempenho não muito bom. Então essa segunda posição no Mundial de Pilotos está até um pouquinho assegurada para o mexicano, mas se ele não melhorar esse seu desempenho na classificação, vai ficar difícil para ele se sustentar nessa segunda posição no Mundial de Pilotos. Na oitava posição nós tivemos o Alex Albon, de novo o Albon nos pontos, e nas últimas posições que dão pontos, né, na Fórmula 1, tivemos então o Charles Leclerc na nona posição e o Carlos Sainz na décima. A Ferrari no fim de semana bem complicado, em que mostrou claramente a dificuldade que a equipe ainda tem com relação ao tratamento com os pneus. A Ferrari foi uma das únicas a fazer 2 paradas nessa corrida. Eles largaram de pneu médio e ainda assim tiveram que parar antes de todo mundo, porque o pneu já tinha acabado. Isso mostra o quão é crônico esse problema de desgaste de pneus que o carro da Ferrari tem, e foram despencando do pelotão, né? O Leclerc até conseguiu fazer uma boa classificação, mas ainda conseguiram pelo menos salvar alguns pontinhos para essa corrida, mas numa pista em que seria o grande desafio, né, para esse novo carro da Ferrari, acabou falhando de novo e a equipe italiana sai com muitas dores de cabeça lá de Silverstone. Fechou, minha gente? Então é isso que a gente tinha para falar do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz aí o que você achou da corrida. Você acha que além da McLaren teve algum outro destaque que deveria ser mencionado aqui no vídeo? Então fala aqui nos comentários. E não esqueça de deixar o like nesse vídeo, de fazer com que o Jetbrack chegue mais longe aqui no YouTube. E a gente se vê então daqui a 2 semanas para a gente falar do GP da Hungria de Fórmula 1, que é a penúltima prova antes da pausa de verão europeu na categoria. Teremos aí então Hungria e Bélgica, que são as próximas etapas, depois uma pausa de quase um mês para as férias de verão da categoria. E tudo o que acontecer
lá em Budapeste, no Hungaroring, a gente vai contar aqui no Jetback. Fechou? Então é isso. Obrigado, minha gente, e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.